Depois de gravar a primeira parte da série dos peixes do Brasil, onde falei sobre os peixes não actinopterídeos, ou seja, os peixes cartilaginosos e peixes pulmonados, fiquei me indagando sobre como seria dividida a classe Actinopteride. Por quê? Porque é um grupo imenso. Tem várias espécies, é o maior grupo de vertebrados que existe, né? Então tem muitos grupos a comentar. E segundo minhas contas, são 37 ordens no Brasil. Aí eu pensei, tá, então eu vou pegar essas 37 ordens e dividir, né, entre os vídeos, né, fazer alguns vídeos com essa. Mas aí me surgiu um problema. Porque se você estudou na escola, você deve saber que 37 é um número primo. Ou seja, que só pode ser dividido por um ou por ele mesmo. Ou seja, ou eu teria que fazer um vídeo com 37 ordens tudo de uma vez, ou 37 vídeos com uma ordem cada um. E nenhum dos dois seria muito prático. Mas aí depois eu pensei assim, ih rapaz, danou-se. Mas aí eu pensei, calma. Pensei, vou pegar o número anterior ao 37, que é o número 37. E agora sim, rapaz, o númerozinho bom para dividir, rapaz. Olha só. Dá para dividir por 2, por 3, por 4, por 6, por 9, por 12, por 18. Não vamos, trem, vamos. 36 é um número que gosta de dividir, ao contrário do 37. 37 é muito mão de vaca, não gosta de dividir, não. Daí eu pensei, tá, então eu vou parcelar em 3 vezes. No primeiro vídeo eu falo sobre 12 ordens, no segundo mais 12 e no terceiro eu falo de 13, né? Porque são 37 no terceiro total. Então, assim fica a divisão, né? Olha aí. Você vem aqui no canal Aves do Brasil para aprender sobre os animais do Brasil e sai aprendendo matemática também, olha aí. Olha aí. Bem, como já disse, actinopterídeos são basicamente a grande maioria dos peixes que existem no mundo, né? A grande maioria dos vertebrados no geral. São peixes ósseos, assim como os sacopterídeos que vimos no vídeo anterior, né? Mas ao contrário deles que respiram por pulmões, os actinopterídeos respiram por brânquias mesmo. Ou seja, são peixes no sentido convencional, né? São conhecidos por suas nadadeiras raiadas, né? Com ossos, nadadeiras ósseas também. E algumas espécies têm uns ossos fininhos aí que parece até espinho, né? Não tem quando você come um peixe, engole um espinho, fica o espinho preso no meio da garganta, tem que comer farofa depois para desentalar. Então, é desse grupo aí, Actinopteride. E uma dica importante que vale ressaltar com esses vídeos, né, é que esse vídeo é basicamente só para mostrar a diversidade de peixes que existem aí. Não vá achando que você vai sair desse vídeo sendo um especialista em peixe, né? Sabendo nomear todos os peixes que vai haver pela frente. Isso aí nem eu sei fazer, isso aí eu só tô repassando o que eu pesquisei aqui. E se tiver alguma informação errada aqui, fiquem à vontade para corrigir, eu vou até agradecer depois. O objetivo desse vídeo aqui é só dar uma base mesmo, um conhecimento sobre a diversidade de peixes que tem por aqui. Se alguém, por exemplo, no futuro pretenda estudar peixes, né, ou seja, ser um ictiólogo, eu acho que é o nome, né, um biólogo especializado no estudo dos peixes, esse vídeo aqui pode servir como uma base, por exemplo, uma base para conhecer, né, os grupos. Mas enfim, sem mais delongas, CCC, curta, comenta, compartilha, se inscreve nessa porcaria desse canal aqui. Vamos começar o vídeo. Vamos ver a segunda parte dos peixes do Brasil, começando pelos actinopterídeos. Já começamos com uma ordem bem interessante, a ordem Osteoglossiformes, conhecidos como os peixes de língua óssea, peixes bem conhecidos e bem representativos da fauna brasileira. Aí já adiantando uma coisa aqui, que nessa primeira parte veremos muitos peixes bem conhecidos aí da fauna brasileira, que você com certeza já deve ter ouvido falar por aí. Como esses aqui, por exemplo. Primeiro vamos esclarecer por que são chamados de peixes de língua óssea, né? Porque eles têm uma língua dura, assim, meio... Como é que fala? Meio cracachenta, assim, como é que... um nome mais técnico, um termo mais técnico para cracachenta aí, sabe? Uma língua áspera. Essa é a palavra que tá pra... áspera. Não é cracachenta, não é áspera. É língua, tipo, já viu língua de gato? Abre a boca aí, povo, ver tua língua aí. Abre a boca, né?
Inclusive, se eu não me engano, alguns povos indígenas da Amazônia costumam usar a língua desses peixes para lixar coisas mesmo, né? Fazer ferramentas, que é bem interessante. Enfim, mas afinal de contas, você que está vendo essa foto e não reconhece os peixes, deve estar se perguntando, mas de que peixes são esses com essas linguas? Quais são os osteoglossiformes? Basicamente são os aruanãs, esses peixes aí de baixo, né? E claro, o bichão, monstrão das águas brasileiras, o pirarucu. Pirarucu, que é o maior peixe de água doce do Brasil, até onde eu sei, né? E do mundo inteiro, até onde eu sei também, né? Não sei se é do mundo inteiro, né? Mas se não for, alguém corrige aí. Enfim, estão aí os aruanãs e pirarucus, peixes bem clássicos, né, da fauna brasileira. São peixes de água doce também, vale frisar, né? Ordem Elopiformes. Uma ordem já menos conhecida que a anterior, né? São peixes de água salgada, geralmente, né? Alguns até podem aparecer em manguezais ou coisa assim. Eles têm escamas mais finas, né? São peixes mais primitivos também, assim como os anteriores, né? Vistos anteriormente. Enfim, são peixes esses conhecidos como tarpões. O tarpão, que é um peixe que provavelmente ocorre por boa parte da costa brasileira, não é? Ordem Albuliformes. Esse é um grupo curioso, né? Ele não está também entre os peixes mais conhecidos assim, né? Mas é bem interessante também. Eles são conhecidos pelas suas escamas finas e brilhantes, né? Provavelmente associado aos seus hábitos noturnos. E pelo que eu vi, algumas espécies costumam pular para fora da água, né? Provavelmente isso é associado ao seu nome flecha. Esses peixes, né, são conhecidos como flechas. E aparentemente também são bem comuns pelo litoral brasileiro. Olha aí. Outra coisa interessante dele é que ele tem uns dentes meio que curvados para trás, né? Ou seja, quando ele morde alguma coisa, ele agarra mesmo e não solta ali no momento, né? Vocês levar a mordida desse bichinho aqui não deve ser a coisa mais confortável do mundo, assim, mas ele não deve atacar pessoas, né? Bem difícil, parece. Aí agora começou a palhaçada, porque até agora a gente tá vendo peixes assim com formato de peixe mesmo. Agora a gente vê um peixe com um formato de bisonho. Mas enfim, essa é a ordem Notacantiformes, conhecida como enguias espinho. E não, elas ainda não são enguias verdadeiras, já vamos chegar lá. Ela tem esse corpo anguiliforme, vamos para assim dizer, né, que lembra uma cobra, né, como as enguias, né? Mas uma das principais características delas são esses espinhos aqui que devem auxiliar, né, na caça das presas. São peixes que vivem nas profundezas do oceano, ou seja, isso explica bastante coisa. Ordem Anguilliformes. Agora sim as verdadeiras enguias. Enguias são conhecidas como as cobras do oceano, os peixes cobra. E não, eles não são cobras, são só peixes com um formato semelhante ao de uma cobra. É isso assim. Eles têm algumas características que diferenciam bastante de outros actinopterídeos, mas que ao mesmo tempo são convergências evolutivas com outras linhas evolutivas de actinopterídeos. Enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Por exemplo, dá para ver que as nadadeiras delas, né, geralmente são fundidas, né, em uma só, como dá para ver, né? As nadadeiras dorsais e anais. Outra coisa interessante são as escamas, né? Porque não são todos os peixes actinopterídeos que têm escamas realmente visíveis. No caso das enguias, muitas espécies têm escamas ou bem pequenas, quase invisíveis, ou até ausentes mesmo. Aqui estão algumas espécies de enguia mais conhecidas aí do Brasil, né? As enguias pintadas, né? As moreias, né? As moreias também estão nesse grupo. Enfim, está aí a ordem Anguilliformes. Algo que vale destacar é que elas podem aparecer tanto em água salgada quanto em água doce, né? Só para. Continuando nesse grupo de peixes bizonhos e curiosos, temos aqui a ordem Sacofaringiformes, as enguias pelicano. É mais um grupo de peixes com formato de enguia, mas uma enguia meio diferenciada, né? Vamos por assim dizer. É bem notável, né, essa grande mandíbula, bem larga, né?
Tipo um pelicano mesmo. E sim, também são peixes das profundezas do oceano, né? Tanto que eles são difíceis de observar, tanto que dá pra ver que isso aqui é uma pintura e não uma fotografia, porque tem bem poucas fotografias dessas espécies. Algumas espécies têm bioluminescência também, ó, dá pra ver o rabinho, ó, o rabinho, ó, esse rabinho aí ele deve acender debaixo d'água, como uma isca para atrair peixes nas profundezas do oceano. Enfim, essas são as enguias pelicano. Chegamos agora num dos grupos mais conhecidos de peixes de água salgada do Brasil, a ordem Clupeiformes, composta pelas manjubas, anchovas, arenques e sardinhas. Sim, não tem aquela sardinha enlatada que a gente compra no supermercado que tem gosto de alumínio temperado? Então, elas pertencem a esse grupo aí. Os clupeiformes são peixes bem interessantes porque eles não são conhecidos por terem dentes, né? Ou eles têm dentes muito pequenininhos, ou nem dente eles têm. Geralmente são peixes pelágicos, né, que nadam em grandes cardumes, o que facilita bastante na pesca deles, né? Por isso que tem tanta sardinha sendo vendida por aí. Porque são peixes que se encontram em abundância pelos oceanos, mas ainda assim é bom dar uma maneirada na pesca também, né? Porque são abundantes, mas não infinitos. Agora sim chegamos naquele que provavelmente é o grupo mais, assim, mais representativo entre os peixes de água doce do Brasil. A ordem Carassiformes. Essa ordem possui peixes aí que você com certeza já deve ter visto por aí, até comido por aí, né? São basicamente os piaus, lambaris, piranhas, né? Traíra, dourado, a piaminha, tambaqui, pacu, curimbatã. Esses peixes eles são conhecidos pelos seus dentes mais afiados, né? Inclusive algumas espécies são grandes predadoras dos rios, né? Como as piranhas, por exemplo. Quem não conhece as piranhas, né? Tem a traíra também, né? Que são predadores menores, mas ainda assim é nós que preda mais ela, né? Os buchinhos nossos. Algumas espécies são menores, né? Como a piabinha. E até onde eu sei, se eu não me engano, outras espécies como o tambaqui e o pacu, por exemplo, acho que eles são mais herbívoros, né? Onívoros ou herbívoros, acho que provavelmente eu devo estar enganado. Vocês corrijam aí. Sim, acabei de pesquisar aqui, o tambaqui e o pacu realmente são onívoros. Então, minha intuição estava correta. Uma curiosidade sobre os caraciformes é que, embora eles sejam peixes bem característicos da fauna sul-americana, eles também vivem na África, nos rios da África, né? Não as mesmas espécies, né? Mas né, a ordem caraciformes em si. Principalmente nos arredores da bacia do rio Congo. Outra ordem bem característica de peixes do Brasil é a ordem Gymnotiformes, os peixes elétricos ou enguias elétricas. Olha, esse é mais um exemplo de convergência evolutiva com as enguias, né? Porque eles são de um grupo ligeiramente afastado delas, né? E compartilham características semelhantes. Né, eles também têm esse corpo assim que lembra uma cobra, né? Tem as nadadeiras conexas, né? Tem poucas escamas. Mas existe um diferencial dessas espécies que é a eletricidade. Eles têm muita eletricidade no corpo. E é claro, o exemplo mais conhecido da fauna brasileira é o nosso poraquê. Poraquê, que é um peixe grande que vive aí pela bacia amazônica e dependendo da situação ele pode causar um estrago muito. Por quê? Porque essas espécies elas podem usar a eletricidade para se comunicar, né? Para se identificar ali no ambiente, mas algumas espécies também usam para atacar presas ou para se defender, né? E no caso do poraquê, ele usa bastante para se defender. Já deve ter. Já deve ter. Sai daí, moleque. Já deve ter visto uns vídeos por aí pelas internets aí, né? Do pessoal, um jacaré, por exemplo, atacando esse peixe, levando um choque fatal e deixando de existir, né? Porque o bicho ele tem potência. O bicho tem potência. Enfim, estão aí os peixes elétricos. Peixes bem chocantes, vamos por assim dizer. Outra ordem bem representativa, bem interessante, bem diferente também dentre os peixes
actinopterídeos é a ordem Siluriformes, composta basicamente pelos peixes-gato, ou seja, os bagres e os cascudos. Esses peixes aqui são bem interessantes e característicos, né? Uma das principais características deles são esses barbilhões nasais que eles têm, não é? É tipo uns bigodinhos de gato que eles usam como órgãos sensoriais, né? Ou seja, para ajudar, né, a detectar presas embaixo d'água, né? Enfim, eles têm várias outras características interessantes, né? Por exemplo, praticamente a ausência de escamas. Os bagres são conhecidos pelas suas peles lisas, né? Tipo um peixe vai corento. Enquanto os cascudos, eles têm uma espécie de placa óssea que explica bastante o fato dele ser chamado de cascudo, né? É bem óbvio, na verdade. São peixes predominantemente de água doce. Algumas espécies, inclusive, vivem em águas correntes, em correntezas, em cachoeiras, né? Como os cascudos, por exemplo. Até onde eu sei, os cascudos eles conseguem se prender ali nas pedras para evitarem ser levados pela correnteza das cachoeiras, que são bem fortes, né? Então eles meio que são adaptados a esse tipo de ambiente. Outra característica interessante dos siluriformes é que algumas espécies têm nadadeiras com espinhos venenosos. Não todas as espécies, mas algumas. Eu não sei exatamente quais, mas não são todas. Mas tá aí o tal do bag. Cabeça de bag. Cabeça de bag. Cabeça de bag. Enfim, nós vamos encerrar esse vídeo com duas ordens menos conhecidas, mas podem ser interessantes, como a ordem Osmeriformes. Tá, não sei se essa é tão interessante, senão, mas enfim. Na verdade, pelo que eu vi, eles não têm características assim tão marcantes. Assim, tão... Basicamente são peixes que vivem tanto em água doce quanto em água salgada, e algumas espécies são meio que migratórias, né? Migram da água doce para água salgada. Enfim, são peixes que não são tão conhecidos assim, né? Eu coloquei o nome de argentos aqui porque foi uma das únicas definições que vi. Argento é algo que significa meio que prateado, em latim, né? Eu acho. E tá aí, os osmeriformes. Olha eles aí. Já a última ordem que vamos abordar no vídeo de hoje, essa é mais interessante. A ordem Stomiformes, conhecida como peixes víbora. Esses aqui são brabos mesmo. São predadores abissais, né, das profundezas do oceano. Não são peixes que a gente costuma ter tanto contato assim, né, justamente pelo habitat deles. E basicamente eles são predadores, né, das profundezas, né? Alguns usam bioluminescência. Tem aí várias adaptações, né, para caçar ali nas profundezas profundas do oceano profundo. Ele caracteriza essas características compartilha essas características com várias outras espécies de actinopterídeos e outros peixes também. Ou seja, compartilha de convergências evolutivas. Enfim, essas foram todas as ordens de actinopterídeos do vídeo de hoje. Ainda tem mais, né? Eu falei de 12 ordens nesse vídeo, né? 37 menos 12 são 25. Temos mais 25 para os próximos vídeos. Então, se você quiser ver a parte 3 aqui no canal Aves do Brasil, se inscreve aí, CCC, curta, comente, compartilhe e aguarde a terceira parte dos peixes do Brasil. Até nós. Que?